Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornal Toda Hora. E nós começamos mais uma semana trazendo as notícias mais importantes que você precisa saber. Bom, e eu começo falando que arqueólogos que trabalham na reconstrução de tesouros históricos destruídos pelo Estado Islâmico em 2014 na Síria e no Iraque. As obras são do século XIII a.C. Uma década depois que combatentes jihadistas saquearam as ruínas de Nimrud, no Iraque, arqueólogos lutam para reconstituir seus tesouros antigos, agora convertidos em milhares de fragmentos. O sítio arqueológico, que já foi a joia da coroa do antigo Império Assírio, acabou arrasado pelos combatentes do Estado Islâmico depois que eles tomaram grande parte do país e da vizinha Síria em 2014. As preciosas obras pré-islâmicas destruídas pelos jihadistas estão em pedaços, mas os arqueólogos não temem a tarefa colossal de remontá-las. Nimrud é uma herança para toda a humanidade, uma história que remonta a 3.000 anos. Tem uma grande profundidade histórica. A civilização assíria é uma civilização antiga e podemos ver as evidências em suas esculturas, palácios e canais de irrigação. Mais de 500 peças foram encontradas despedaçadas na área, a cerca de 30 quilômetros de Mossul, cidade do norte do Iraque, onde o Estado Islâmico estabeleceu a capital de seu autoproclamado califado. Gradualmente, as peças do quebra-cabeça são montadas, cobertas por uma lona verde. Uma escavação minuciosa, feita por arqueólogos iraquianos, recuperou mais de 35.000 fragmentos. Toda vez que encontramos uma peça e a colocamos de volta em seu lugar original, é como fazer uma nova descoberta. Esses artefatos podem ser considerados um tesouro para a Mesopotâmia ou Iraque, meu país. Então, é uma grande alegria remover qualquer pedaço desse legado ou tesouro histórico e devolvê-lo ao seu lugar original. Fundada no século XIII a.C., Nimrud atingiu seu apogeu no século IX a.C. e foi a segunda capital do Império Assírio. Por isso, os cientistas remontaram cuidadosamente os baixos relevos, esculturas e placas decoradas representando criaturas míticas que adornavam o palácio do rei assírio Ashur-nasir-pal II há quase 3.000 anos. Estamos agora no processo de reabilitação, depois de restauração, manutenção e então remontagem das antiguidades como estavam antes dos ataques ao sítio arqueológico de Nimrud. Os combatentes do Estado Islâmico também destruíram o Museu de Mossul e a antiga cidade de Palmira, na Síria. O grupo jihadista foi derrotado em 2017 no Iraque e o projeto de restauração de Nimrud começou no ano seguinte, sendo interrompido pela pandemia de Covid-19, mas retomado em 2023. De acordo com o Ministério da Cultura iraquiano, a destruição maciça do local tornou impossível, pelo menos por enquanto, determinar quais antiguidades foram roubadas pelo grupo extremista. E o governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, encerrou 2024 com um déficit primário de 43 bilhões de reais. O número foi divulgado na última semana pelo próprio Tesouro Nacional. Pressionado pelas enchentes no Rio Grande do Sul e pelo crescimento de gastos obrigatórios, como Previdência Social e benefício de prestação continuada, o governo central encerrou 2024 com um déficit primário de 43 bilhões de reais. O governo central é formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O valor representa queda real, descontada a inflação, de 81,7% em relação a 2023, quando o déficit primário tinha ficado em 228,4 bilhões de reais, puxado pelo pagamento de precatórios atrasados. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro. Ao considerar apenas os gastos dentro do arcabouço fiscal, o déficit primário ficou em 11 bilhões. Esse resultado exclui 31,8 bilhões em créditos extraordinários, a maioria para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e 143 milhões relativos a renúncias fiscais. Do lado da receita, a arrecadação recorde de 2024 impediu um déficit mais alto. A arrecadação foi ajudada pelas receitas extraordinárias da taxação dos fundos exclusivos, da reoneração dos combustíveis e do crescimento econômico, que se refletiu em pagamento de mais tributos. A fiação elétrica exposta é cada vez mais recorrente nas cidades. Na maioria das vezes, elas se dão em consequências de furtos. Problema esse que coloca em risco principalmente a vida de pedestres e motociclistas.
já tem se tornado um problema recorrente em inúmeras cidades de Mato Grosso do Sul. A precariedade no modelo de fiação suspensa, a falta de manutenção e, principalmente, responsabilização dos prestadores de serviços tem levado a um quadro preocupante. E não é só uma questão de estética, já está virando estatística na área da saúde. É cada vez mais comum casos envolvendo acidentes com fiação. O Edmilson veio transferido de Dourados para Campo Grande depois de receber uma descarga elétrica de um cabo rompido. Eu não sabia daquele fio ali, né? Logo que nós passou ali. Nós passamos, nós não vimos, mas no trevão estava vazio, né? Quando nós voltou carregado, saiu um pouquinho ali, eu estava em cima ali, o coisa daquele fazia na cabeça da gente, né? Eu pegou ali que... Eu fiquei morto, eu achei que não vivia mais, né? Além da falta de zelo por parte das prestadoras de serviço, o cabeamento é danificado ou totalmente levado por usuários de droga, que furtam os fios em busca de cobre para vender. Passamos o ano passado inteiro noticiando inúmeros casos de furtos. No mês de novembro, por exemplo, em Dourados, a polícia identificou e prendeu autores de furtos que deixaram a população sem serviços básicos. Já nesse aqui, na capital, em agosto, 4 homens foram presos em flagrante, furtando fios no bairro Universitário. Um deles foi encontrado dentro de um bueiro, fazendo o corte dos fios. O porta-malas do veículo ficou lotado do material furtado. Em Campo Grande não há uma região específica onde se concentra o problema. Por onde se anda pela cidade, há situações semelhantes como essa. Um emaranhado de fios oferecendo riscos à população. O Gustavo é moto-entregador e conhece bem os caminhos tortuosos dos fios soltos pelas ruas. Até mapeou na cabeça os pontos mais críticos. Principalmente ali na região da Inhanhá ali, né? Aqui na região mesmo da antiga rodoviária e na região do quartel ali, umas ruas mais abandonadas ali também, muito fio solto, fio de um lado para o outro, chega a uma altura assim que bate no pescoço mesmo. Se o cara estiver vindo de moto, é perigoso ele ter um acidente feio ali mesmo. E todo cuidado é pouco. Se vale uma dica, tomem muito cuidado quando perceber que tem algum fio desencapado na frente. Bom, por enquanto é só e não se esqueçam de nos acompanhar na próxima edição do Jornal Toda Hora, que será daqui a pouco, 1h35 comigo. Até já, fiquem com Deus.